Galera, a gente tem por aqui um daqueles carros que a BMW faz como ninguém. Afinal, a gente está falando de uma série 5, um sedanzão, um sedã grande para os padrões brasileiros. Um carro cujo foco é luxo, conforto, praticidade. Ainda assim, ela mantém o que a gente espera de uma BMW, né? Ela mantém um toque de esportividade. Ou seja, quando quiser uma experiência do sedanzão, consegue ter. Quando quiser uma experiência de um carro mais esportivo, ela entrega. Vai por mim, ela entrega. Afinal, a gente está falando de uma versão 530e M Sport, o que deixa ainda mais claro essa dicotomia, né? Um 2.0 turbo híbrido de 292 cavalos, ou seja, aqui em São Paulo está isento de rodízio, mas com o pacote M Sport. Por isso, a gente tem esse visual, o para-choque bem agressivo, como vocês podem observar, o detalhe da grade cromada, os faróis laser, que são um dos melhores conjuntos ópticos que a gente tem na indústria. Voltando para a lateral, as rodas Aro 19, BMW M Sport, com a frente diamantada, o fundo em black piano, as pinças no azul, e como vocês também vão observar, a gente tem o símbolozinho M por toda a carroceria, o símbolozinho da Motorsport por toda a carroceria, que como vocês bem sabem, é a divisão ligada à esportividade da BMW, né? As BMWs mais esportivas sempre vêm com o Mzinho. E dá uma olhada no detalhe, que está o design dessas rodas, olha só, como eu disse, diamantada com fundo em black, as pinças no azul, e os M's para tudo quanto é lado. Olha no detalhe essa cor, que chama Carbon Black, mas na verdade é um azul. Quando bate o sol ela fica mais azul e quando tem menos iluminação ela fica bem escura. Então quem encontrar esse carro à noite vai achar que é preto, com certeza. Os detalhes em black piano por toda a carroceria para contrastar o Carbon Black e também para ressaltar esse lado mais esportivo da série 5. Indo para a lateral, como vocês vão observar, a unidade está sem película, porque ela é blindada, ou seja, tem um nível de segurança maior para utilizar numa grande metrópole como São Paulo. E dá uma olhada o que é o visual traseiro desse carro. Olha que coisa linda. É impressionante como essa cor combina com a série 5. Olha só. O detalhe das sinaleiras traseiras, visual mais moderno da BMW, as duas saídas de escape, a badzinha 530e. De verdade, um carro muitíssimo, muitíssimo bem configurado. Mas em se tratando de um sedanzão, obviamente, a gente também precisa conversar sobre o interior. Vamos começar com o bagageiro da série 5. Como vocês vão observar, é um belíssimo bagageiro se aproveitando do tamanho avantajado do carro, né? Ele é bem profundo, olha só. Todo com um acabamento no carpete, super bem acabado, mesmo do bagageiro. E aqui a gente tem a tomada para carregamento, porque ele é um plug-in hybrid, ou seja, ele precisa ser conectado na parede, conectado na tomada para carregar. E como vocês observaram, a gente tem o funcionamento elétrico do bagageiro, que é praxe nessa categoria. Indo agora para os bancos traseiros, mais uma vez vai ficar clara essa dupla personalidade que o carro tem, porque a gente tem o interior todo em couro, olha só, nesse belíssimo tom, mais os cintos com detalhezinho M Sport, olha só, com detalhezinho Motorsport. Aqui fica bem claro como esse carro tem essa dupla personalidade, né? Esportivo e luxuoso ao mesmo tempo. Mais luxuoso, ainda assim com esse toque de esportividade. Olha que legal que é o espaço para quem senta aqui atrás. A gente tem esse console aqui no meio, para quem não estiver utilizando com 3 pessoas. Olha só, para dar mais conforto, com porta-copos. A gente também tem as redinhas para dar mais privacidade, então é só colocar por aqui. Quando não estiver utilizando, elas voltam para dentro da porta. Legal, né, cara? Aqui também a gente já consegue perceber que ele tem o som da Harman Kardon, um dos melhores sons da indústria. E olha o nível desse acabamento. Legal, né? A soleira M Sport por aqui, o detalhe dos vidros blindados. Deixa eu ver agora os bancos dianteiros. Vocês vão observar, obviamente, o mesmo nível de acabamento. Olha que legal. O detalhe das costuras, de verdade, esse aqui dá para mostrar de perto sem medo, porque o acabamento é espetacular. Mais uma vez o detalhe do som da Harman Kardon, com diversas caixas de som, e o visual mais moderno da BMW, olha só. Olha que legal, esse cockpit, o volantezinho M Sport, com uma pegada que é espetacular. Deixa eu acordar o carro para antes da gente começar a conversar. Acordou o 2.0, como eu disse, 2.0 turbo, 292 cavalos. Por aqui a gente tem o cockpit digital, como vocês podem perceber, o cluster digital, melhor falando. O detalhe do multimídia, sensível ao toque.
das saídas de ar. Acho que eu nunca falei para vocês sobre esse botão, né? Esse aqui é o botão das assistências. Quando ele tá assim no verdinho, quer dizer que todas as assistências estão ligadas, olha só, tá tudo ligado. A gente também pode colocar no indivíduo, assim que coloca no indivíduo, pode ver que ele vai mudar pro laranja. Isso porque esse indivíduo aqui está configurado com alguma das assistências desligadas. E quando desligar tudo, ele fica no vermelho. Se a gente for aqui no indivíduo, ó, configurar indivíduo, a gente tem quais que são as assistências. A gente tem o aviso de colisão frontal, então a gente consegue escolher com quanto tempo ele vai avisar sobre a colisão, né? Você vai avisar cedo, médio ou mais tarde, ou seja, a que distância, né? A gente também tem o aviso de saída de faixa, que pode ser desligado como está assim, reduzido, médio ou cedo, da mesma forma. E também dá para ligar uma intervenção da direção. Ou seja, se ele percebe que você está saindo de faixa, a direção vai puxar de volta para dentro da faixa de forma automática. Pode deixar isso ligado ou não. Obviamente, quando liga a seta, ele acaba não intervindo, né? Ele só vai intervir se você estiver fazendo essa manobra sem a seta ligada. Ou se a gente tiver um carro no ponto cego, né? Então ele tem um aviso de troca de faixa também, pode ser cedo, tarde, cedo, médio, tarde ou desligado, e ele também vai mexer na direção, caso ele perceba que você está avançando para cima de um carro que teoricamente está no seu ponto cego. Então ele faz esses controles quando está tudo ligado, mais uma vez ele fica no verdinho, quando está parcialmente desligado, laranja, ó, vou apertar, laranja, quando está totalmente vermelho. Esse é um detalhe bem interessante. A maioria das BMWs modernas tem esse tipo de assistência que ajuda bastante, né? Acaba dando mais segurança. Logo abaixo, a gente tem os controles do rádio, alguns atalhos do rádio, na verdade, né? Porque a maioria dos controles se dão pela tela. Os controles do ar-condicionado, mantém os controles físicos, o que me agrada bastante. Para mim, ar-condicionado tem que ter controle físico. A gente tem o console central aqui, com um local para carregamento por indução e 2 porta-copos. Logo abaixo, os controles do câmbio. Olha só, ele acabou de ativar o modo elétrico. Ele ativou o modo elétrico agora, como vocês podem perceber. O silêncio, né? Pelo silêncio, dá para perceber. Ele tem uma autonomia de mais ou menos 55 km no modo 100% elétrico, tá? Então, para a maioria das pessoas é o suficiente. Tem muita gente que só vai utilizar esse carro com a autonomia do elétrico, com certeza. Mas se quiser uma tocada mais esportiva, tem o modo Sport e o modo híbrido. Então, o modo híbrido, ele mantém um foco em economia, mas utiliza os dois motores. O modo Sport, aí não, cara, ele utiliza o motor elétrico para ajudar a entregar potência, ajudar a entregar esportividade. A seleção desses modos se dá por aqui, como vocês podem observar. A gente tem aqui um seletor para controlar o multimídia, se não quiser fazer com os dedos, o freio de mão eletrônico e etc. Olha só, mais um porta-objetos por aqui, com uma tomada USB-C. O detalhe do vidro do teto, que também é blindado, mas translúcido. Isso é um investimento que vale muito a pena, porque como eu sempre falo para vocês, tem gente que acaba tapando, né? É um pecado. Melhor assim, translúcido. E a posição de dirigir e o volante da Motorsport, né? Posição de dirigir que a gente espera de uma BMW, com uma pegada mais esportiva, o cara fica realmente encaixadinho, o carro parece que tá na mão. E o volante da M, que tem uma pegada excepcional. Para mim, um dos melhores volantes que a gente tem, com foco em tocar e também com conforto, tá? Porque ele tem um couro, como vocês podem observar, bem macio. Então é um volante que não te cansa utilizar, porque tem volante que cansa utilizar, né? Aqui não é o caso. Esse é o carro, como eu disse, perfeito ou para uma longa viagem, ou para usar na cidade, ou para quem quer, em algum momento, uma pegada mais esportiva. Mas é isso, tá visto em detalhes a BMW Série 5, uma 530e. Só me resta perguntar para vocês o que vocês acharam desse modelo. É ou não é um sedanzão perfeito? Um daqueles carros que a BMW faz como ninguém.